Vamos lá, meus amigos que estão em casa, depois de tomar aquela aguinha, tomar aquele cafezinho, retornamos aqui a nossa resolução de questão das provas da Fundação Carlos Chagas. Espero que vocês estejam gostando da nossa aula. Eu só tenho pedido para fazer vocês, tá? Aqui, nosso canal é monetizado, tá? Se você quiser dar aquela moralzinha pro professor, dá uma clicadinha aí no link aí, quantas vezes você puder, no link aí dos anúncios que aparecem no decorrer do vídeo ou lá no início do vídeo, tá? Para dar aquela moralzinha aí pro seu professor, tá beleza? Tá? O professor precisa sobreviver também. Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Falta de lazareto. O navio estava obrigado a caceteação na quarentena. Mantendo o sentido e a coesão da frase, o segmento grifado acima pode ser corretamente substituído por. Tá? Então ele fala o seguinte, ele vai ter que manter o sentido e a coesão. Tá? Então quando ele fala manter a coesão, nós vamos ter o quê? Mesmo a utilização correta dos conectivos. Tá? Então se eu falo de coesão, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre os conectivos. Tá? Então nós temos o quê? Nós temos a coesão conectiva aqui dentro. Tá? Então a coesão conectiva tem que ser utilizada de forma correta, de forma que eu mantenha o quê? Que eu mantenha o sentido da frase, o sentido original. Tá? Isso aqui é questão frequente nas provas da Fundação Carlos Chagas. Tá? Então ela vai pedir para você substituir um conectivo pelo outro, mantendo a clareza, tá? Mantendo a correção, mantendo o sentido original da frase. Tá bom? Então, a falta de lazareto, o navio estava obrigado à caceteação da quarentena. Tá? Então, eu só falo assim, ó, por que o navio estava obrigado à caceteação da quarentena, à chateação da quarentena? Tá? Por que ele estava obrigado a isso? Porque lá na cidade não tinha o quê? Não tinha um lazareto. Então, pela falta do lazareto, por falta do lazareto, uma vez que faltava o lazareto, o navio estava obrigado à caceteação da quarentena. Então, nós temos o quê? Ó? Nós temos uma relação de causa. Esse cara aqui vai ser o quê? Uma consequência. Tá? Então, esse primeiro aqui causou o que aconteceu. Estava aqui. Eu posso inverter? Posso. O navio estava obrigado à caceteação da quarentena, à falta de lazareto. Tá? Então, o que significa? Já que faltava o lazareto, por que faltava o lazareto? Tá? Como faltava o lazareto, tá? O navio estava obrigado à caceteação da quarentena. Então, esse primeiro segmento é a causa desse segundo aqui. Observe aqui, ó, de sorte que faltava o lazareto. Com certeza não é. Embora faltasse o lazareto, não é, porque eu quero o quê? Eu quero causa. Ó. Uma vez que faltava o lazareto, que é a minha resposta correta. À medida que faltava. Com quanto a concessão? Também não. Resposta correta, letra C. Tá? Então, questão importante. A banca vai pedir para você substituir um conectivo pelo outro, mantendo o sentido e a coesão da frase. Tá? Então, vai perguntar de você em qual das alternativas vai haver uma substituição feita de forma correta, de modo que mantenha o sentido e a coesão, tá? Questão frequente da Fundação Carlos Chagas. Agora vamos lá para a nossa questão número 7. Na nossa questão número 7, ela fala o seguinte: suspensa a sessão, começaram as homenagens. Tá? Então nós temos esse cara aqui, ela fala o seguinte, ó, o termo grifado exerce na frase acima a mesma função sintática que o segmento também grifado é. Então é um estilo de questão nova da FCC, tá? Mas nós temos que responder. Tá? Então eu quero saber qual é a função sintática desse cara aqui. Para achar uma função sintática de alguém, primeiro eu vou atrás desse cara aqui, que é o cara mais importante da nossa oração, que é o verbo. Tá? Então o verbo vai te dizer tudo. A primeira coisa que você vai procurar do verbo é o quê? O sujeito, depois sua transitividade, depois em seguida seus complementos. Tá? Então eu quero saber primeiro quem é o sujeito desse verbo aqui. Tá? Como é que eu vou fazer? Tá? Quando eu quero saber quem é o sujeito desse verbo aqui. Como é que eu vou fazer? Vou perguntar antes do verbo quem é o seu sujeito. Tá? Então como é que eu vou fazer? Ó, o que começou? Resposta? As homenagens. Então as homenagens ao meu sujeito da oração. Tá? Então esse cara é meu sujeito. Ó, o que começou? A homenagem. O que começaram? As homenagens. Então esse cara é meu sujeito. Eu quero saber aqui embaixo quem é o sujeito também. O que você vai fazer? Vai perguntar antes do verbo. A resposta que o verbo te dá é o sujeito. Então vamos lá. Ó. Quem se arrastava? As comunicações. Já sei que esse cara aqui não tem a função sintática, tá? Mas a comunicação se arrastava. Como ela se arrastava? De que maneira, de que forma, de que modo ela se arrastava? A passo de carga. Tá? Nós temos a adjunta de adverbial de modo. Mas esse cara aqui é o sujeito, não é minha resposta, porque isso aqui não é meu sujeito. Eu quero saber quem é o sujeito, tá? De cada um desse aqui. Letra B. O Brick chegou a Marsella com o morto a bordo. O verbo chegar. Quem chegou a Marsella com o morto a bordo? Resposta? O Brick, minha resposta correta, ó.
termo grifado é o sujeito da mesma forma que nós temos aqui, a mesma função sintática dele. Já sei que a letra B é a nossa resposta correta. C, ao ler o seu necrológio no jornal outro dia, tá? Ao ler seu necrológio no jornal, tá? Quem leu é o cara lá, o pianista, na verdade. Leu o quê? Seu necrológio. Ó. Leu o quê? Ó, fiz a pergunta depois do verbo, sei que ele é o quê? Verbo transitivo direto, resposta para a pergunta, objeto direto. Da mesma forma que nós fizemos lá nas questões de predicação verbal. Terá sido devorado pelos tubarões. Quem terá sido devorado pelos tubarões? Gonçalves Dias. Terá sido devorado por quem? Ó, por quem? Tá? Quando isso daqui acontecer, quando eu falo assim, ó, por quem, esse cara vai ter um nome. Ele vai ser um cara chamado de agente da passiva. Toda vez que a pergunta depois do verbo falar bem assim, ó, por quem? Pelo quê? Tá? Esse cara vai ser agente da passiva. 2 meses depois chegou o demitido. Quem chegou? O demitido. Tá? Quando ele chegou? 2 meses depois. Tá? Então esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser uma coisa temporal. Tá? Então o que nós temos aqui? Nós temos uma adjunta adverbial de modo e realmente a resposta correta, a letra B de bola. Ok, pessoal? Tá, é difícil isso daqui? Não, não é difícil. É facinho, facinho, facinho. Não é verdade? Tá? Então, vamos tomar aí novamente uma aguinha, tá? Vamos tomar um cafezinho. Daqui a pouco nós retornamos para continuar aí com a nossa resolução de questões da FCC, mostrando que a banca pede, como ela pede, mostrar o caminho para você gabaritar essas provas de língua portuguesa da FCC. Ok? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau, galerinha.